Então vamos lá, intervalos reais, tá? Fiz aqui uma apresentação de vídeo para vocês, para ajudar vocês na ideia de intervalos reais, no entendimento de intervalos reais e nas resoluções de exercícios que caem em intervalos reais, a ideia de conjunto. Vai muito além disso que cai, tá bom? Então primeiro aqui eu fiz um resuminho, ok? Igual foi passado para vocês. Então eu tenho aqui primeiro dois números reais, quaisquer dois números reais, onde um é menor que o outro, ok? Agora lembra o seguinte, eu estou trabalhando com o universo dos números reais. Os números reais são infinitos. Os números reais é um conjunto formado pelos racionais, união com os irracionais. Então, entre dois números racionais, ou seja, entre meio e um terço não, 2/3, existem infinitos números racionais aqui dentro. Infinitos, infinitos. Assim como entre π e 4,71 e não se vai se repetindo, número não periódico, existem infinitos números racionais. Ok? Então não tem como eu estabelecer uma ordem de números reais como eu faço nos números naturais. Que os números naturais começam com 0, depois 1, depois 2, 3 e assim vai. Tudo bem? Então, qual que é a ideia do intervalo dos números reais? É estabelecer uma ordem de números que estão entre um e o outro. Mas como são infinitos, eu consigo fazer isso de três formas de representação. Por exemplo, eu quero saber quais números que estão de A até B. Então eu faço aqui a reta real, certo? Marco o A e marco o B. Eu quero todo mundo que está de A até B. Ou seja, marco A. Eu tenho que marcar todo o número que estão de A até B. Então, eu venho e marco todo mundo. Estou marcando todo mundo de A até B. Por que está com bolinha fechada? Porque é o intervalo fechado, ou seja, está contando A e está contando B, porque é de A até B. Ok? Outra interpretação. Eu coloco o A, B, ou seja, eu estou falando que é os números de A até B, incluindo o A, ou seja, fecha o colchete, incluindo o B. Então, esse intervalo, esse símbolo aqui, são todos os números reais que estão de A até B. Tudo bem? Aí vem a terceira representação, que são quem faz parte desse conjunto. São todos números reais, onde esse número real está de A até B. Por isso que é menor ou igual e maior ou igual. Tá bom? Segunda representação. Aqui, essa representação são os números que estão entre A e B. Beleza. Entre A e B, então não entra o A e B, porque eu quero só que estão entre eles. Por isso que eu coloco bolinha aberta, porque nesse conjunto não está incluso o A e o B. Aí eu venho e marco todo o número que está do A até o B. Ou seja, representação na forma de intervalo aqui. Colchete virado para fora. Colchete virado para fora quer dizer que eu quero só os números que estão entre A e B. Não vai contar o A, nem vai contar o B. É entre A e B. Por isso que é o colchete virado para fora. Porém, esse colchete virado para fora também pode ser representado com parênteses. Com parênteses. Então, colchete virado para fora e parênteses têm a mesma representação. E assim sucessivamente, conforme eu falei com vocês, tá bom? Aqui tem um resuminho, qualquer coisa vocês dão uma olhada. Então, vamos lá para as atividades. Eu fiz um exercício resolvido, justamente para ajudá-los nos exercícios propostos que eu coloquei nessa lista aqui também, tá? Essa lista vai estar com vocês em anexo. Beleza, exercício 1. Dado o intervalo A, ou seja, o conjunto A, formado por elementos que estão entre 5 e 9, mas repare que o 9 está em intervalo fechado. Então, nesse conjunto estão todos os números que estão entre 5 e 9, incluindo o 9. Mas não está incluso o 5. Então, do 5 até o 9, incluindo o 9. O B,
todos os números do 7 até o 11. Está incluindo o 7 e 11. Então, do 7 até o 11. O C, todos os números estão estritamente maior que menos 2. Está vendo que está infinito? Então, é do menos 2 para o infinito. Mas está intervalo aberto, ou seja, é maior que menos 2 somente. E aqui o D são menores do que 8, mas também inclui o 8, ó, porque é intervalo fechado. Então, é menor ou igual a 8. Como que ficaria esse conjunto escrito desta forma aqui, ó? Ficaria dessa maneira, ó. Quem faz parte do conjunto A? São todos os números reais, onde, deixa eu apagar essa setinha aqui, onde o x é maior do que 5, porque não entra o 5, o conjunto não contém o 5, porque é estritamente maior que 5, e menor ou igual a 9. Por que menor ou igual? Porque o intervalo é fechado. Agora o conjunto B. São os números que estão entre o 7 e o 11, mas inclui o 7 e inclui o 11. X pertence aos reais, todos os números reais que estão maior ou igual a 7 e menor ou igual a 11. Inclui o 7 e o 11. Aqui o C, ele está indo do menos 2 a infinito. Então são todos números maiores que menos 2. Mas não vai ser maior ou igual. Coloquei o maior ou igual aqui erroneamente. Por quê? Porque o intervalo é fechado, aberto. Ou seja, quando o intervalo for fechado, é menor ou igual, maior ou igual. Quando o intervalo for aberto, é estritamente maior ou estritamente menor. Então aqui x pertence aos reais. Tá? E o conjunto D são todos os números pertencentes aos reais, onde esse número é estritamente não, é menor ou igual a 8. Porque está indo do 8 para o infinito negativo. Ok? Então são menores ou iguais a 8. Por que tem igual aqui? Porque é um intervalo fechado. Agora vamos resolver a questão. Vamos lá. Letra A. Eu quero a união do A com B. Mas não tem como eu fazer uma união da forma usual, igual nós estamos fazendo, porque esse conjunto é infinito. Então, como que eu faço essa operação? Nesse caso, eu tenho que usar o recurso gráfico. Então, eu denoto esse conjunto aqui, ó, seja A, são todos os números que estão do 5 até o 9. Então, eu marco o 5 e marco o 9. E marco todo mundo que está entre eles. Certo? Todo mundo está entre eles. O 5, intervalo aberto, bolinha aberta. O 9, fechado, bolinha fechada. Ok? Agora eu vou marcar o conjunto B. O conjunto B são todos os números do 7 até o 11. Aí, pessoal, aqui está o 5 até o 9. O 7 fica entre eles. Então, do 7 até o 11. Marca o 7 e marca o 11 um pouquinho na frente do 9. Do 7 ao 11. Como é fechado no 11 e fechado no 7, bolinha fechada aqui e bolinha fechada aqui. Eu quero a união. União, pessoal, é unir todo mundo. O U já diz. Ó, U de união. Tá? Já é o U de união. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou unir os dois conjuntos. Pego o conjunto A. Aí eu faço o outro risquinho aqui embaixo, que é justamente o conjunto formado da resposta da união do A com B. Então, o que é a união? Vou pegar o conjunto A, que é do 5 até o 9. Opa, deixa eu pegar outra cor aqui que vai ficar melhor. Deixa eu pegar um preto. Do 5 até o 9. E depois vou unir do 7 até o 11. Do 7 até o 11. Quando eu estou unindo, o 11 é fechado, porque o 11 está num dos dois conjuntos. E o 5 é aberto, porque o 5 não está nos dois conjuntos. Então a resposta vai ficar do 5 até o 11, intervalo aberto no 5, intervalo fechado no 11. Está aqui, ó. Ou a resposta fica x pertence aos reais, onde x é maior do que 5, não é maior ou igual, porque é intervalo aberto, ou menor ou igual a 11, porque o intervalo é
fechado. Ok? Aí agora eu quero interseção. Interseção com A com B. Então, essas duas aqui, ó, foi repetida aqui. Ok? Então, nem vou explicar aqui, que é só repetir. Agora, o que é interseção? Interseção são os elementos que estão nos dois ao mesmo tempo. Esse símbolo aqui chama-se interseção. Certo? É o que está nos dois ao mesmo tempo. Então, eu vou verificar o que está pintado nos dois ao mesmo tempo. Ó. O que está pintado nos dois ao mesmo tempo é isso aqui, ó. Esse pedaço. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou descer esses dois pedaços. Desci. Depois, eu tenho que ver o intervalo. Se aqui vai ser fechado ou aberto. Aí você vai fazer a seguinte pergunta. Para ver se é fechado ou aberto na interseção. Para estar fechado no 7, o 7 tem que estar nos dois ao mesmo tempo. Se está fechado aqui, o 7 está no B. Se está tudo pintado aqui, o 7 também está no A. Então ele vai estar também na interseção. Ou seja, ele tem que estar nos dois. O 9 está aqui e o 9 está aqui. Então ele vai estar aqui também. Se aqui fosse intervalo aberto, aqui seria aberto. Porque o 9 não está aqui e o 9 está aqui. Tem que estar nos dois. Tá? Então a resposta é do 7 até o 9, fechado no 7 e fechado no 9. Ok? Agora a letra C. C menos D. C menos D. Ok? Então vamos lá. Primeiro, fazenda do C. O C é do menos 2 até infinito. Então por isso está aqui, ó, do menos 2 até o infinito. Por que é intervalo aberto? Porque aqui é cochete para fora. Intervalo aberto. O D. O D aqui é do 8 para o menos infinito. Então do 8 para trás. Do 8 para trás. O 8 aqui está fechado. Por que está fechado? Porque aqui o intervalo é fechado. Ok? Agora o que eu quero fazer? Eu quero fazer C menos D. O que é C menos D? C menos D é que está apenas no C. Então eu tenho que verificar o que está só pintado no C. O que está pintado só no C é esse pedaço. Aqui só está no C. Só no C. Ah, professor, esse pedaço não está só no C, não? Não, ele também está no B. Tá vendo aqui, ó? Então esse pedaço não faz parte. Então esse pedaço é a minha resposta. Eu venho e pinto esse pedaço. Depois eu vou pensar se o intervalo é aberto ou fechado no 8. Vou verificar. Agora a gente vai fazer aquela pergunta. Bem, esse conjunto é formado por aqueles elementos que estão apenas no C. Beleza. O 8 está no C? Está aqui no C, ó, porque está pintado 2 menos 2 é infinito, o 8 está aqui. Mas ele não está apenas no C, porque ele também está aqui, ó, no A, no D. Então ele não está apenas aqui, também está aqui. Então por isso que é bolinha aberta. Então por isso que fica do 8 até o infinito positivo e aberto no 8. O infinito sempre é aberto, tá? Porque não tem como fechar infinito, porque não tem fim. Ok? E essa daqui. Então vocês conseguem fazer a número 2. Tá? Repare que eu coloquei o conjunto A de uma forma, o conjunto B de outra forma, o conjunto C de outra forma e o conjunto D de outra forma. Justamente para vocês treinarem aqui. Ok? Dica aqui, ó. Parênteses. Faça que primeiro vai dar uma resposta. Faz que primeiro vai dar uma resposta. Depois faça a união. Ok? Ok, vamos lá para 1. Essa 1 aqui é diferente dessa, porque a 2 está falando que o x é um número real. Ou seja, no intervalo existem infinitos números reais. Agora, aqui está falando que é inteiro, e aqui é natural. Aí eu quero que vocês olhem, na página anterior, que a gente fez questões aqui que são números naturais e números inteiros. Qualquer dúvida, ligue para mim. Estou à disposição de vocês, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus e até semana que vem.